Recentemente eu ganhei uma bolsa de estudos para o Líbano, aqui pela reitoria da Unifesp, para passar alguns dias estudando lá. Então esse é um programa novo, foi a primeira vez que isso aconteceu aqui na Unifesp, uma parceria entre a Unifesp e também entre a Universidade Notre Dame, que fica nos arredores de Beirute. O objetivo no Líbano era fazer um curso baseado nas civilizações que passaram pelo Líbano, especialmente as questões filosóficas e também nas questões teológicas. Então, o Líbano é uma terra onde inúmeras civilizações habitaram e coexistiram, né? E muitas vezes entraram em choque. Então, a gente começa tendo aula desde a época dos fenícios, né? Então há milhares de anos atrás, passando então depois pelo domínio grego, romano, bizantino, árabe e mameluco. Então, assim, é uma terra rica em história e, consequentemente, é uma terra muito rica em diálogo e em produção de conhecimento. Do ponto de vista geopolítico, tem muita coisa acontecendo no Líbano agora que está sendo discutida. Então, o fato do país vizinho estar em guerra, uma guerra longa, o fato do Líbano ser um país que abriga refugiados, né? Então, a população total do Líbano é de 6 milhões de pessoas, mas 2 milhões desses 6 milhões de habitantes são refugiados, seja da Síria, seja da Palestina também. O fato do Líbano ter um vizinho que é hostil e que frequentemente entra em conflitos, né, que é o vizinho do sul, que é Israel. Então, do ponto de vista geopolítico, tem muita coisa acontecendo ali, na região e também no Líbano, apesar de ser um país muito pequeno, né? E do ponto de vista histórico e filosófico, muita coisa aconteceu ali, né? Muita coisa começou. Então, algumas das cidades que a gente visitou, por exemplo, Byblos, uma cidade muito importante do ponto de vista histórico, foi de onde surge a palavra Bíblia, né? É um centro importante de produção de conhecimento na antiguidade e provavelmente os papiros onde o conhecimento era escrito eram produzidos ali, ou a tinta para escrever nesses papiros eram produzidas ali. E também cidades importantes, Trípoli na época dos Cruzados, ou Tiro na época do Alexandre o Grande. Você vai ver diferentes cidades em diferentes períodos históricos e cada uma com uma história muito singular. E como eu falei, as aulas são nos locais, né? As aulas são in situ. Então, quando você tem uma aula sobre os cruzados num castelo cruzado, as coisas adquirem outro espírito. Essa característica de que o Líbano foi passagem de diferentes civilizações, ela ainda é muito presente nessa diversidade religiosa e cultural que tem dentro do país. Então, os grupos religiosos eles se definem como únicos, mas também existem uma série de minorias que fazem com que o Líbano seja extremamente diverso pelo tamanho do território que tem. Então, além dos xiitas, sunitas e cristãos que eu mencionei, também tem uma série de outros grupos. Existe uma minoria armênia super importante, que é mais ou menos cerca de 4% da população. Existem drusos também, que é um outro tipo de religião, com alguns aspectos dos zoroastras, né, e com aspectos do Islã também. E existem os refugiados, né, os refugiados palestinos que lá estão há muito tempo, já há várias décadas, e também os refugiados sírios que estão constantemente entrando no país. Eu acho que é um país que ainda luta para superar as marcas da Guerra Civil. A Guerra Civil terminou faz pouco tempo, né? Foi de 75 a 90. Então, para muita gente, a Guerra Civil ainda é relativamente recente. Eu acho que tem muita gente que ainda luta para superar essas marcas da divisão religiosa. E também acho que existe um certo receio, um certo medo de problemas futuros com os países vizinhos, em especial a Síria com a Guerra Civil, já que se sabe que há meses atrás o Estado Islâmico tentou invadir, né, tentou ocupar uma cidade no norte do Líbano e entrou em conflito com o exército libanês e com o Hezbollah. Então acho que tem um senso aí de um pouco de ameaça, mas também de muito acesso a quem é de fora e a quem quer se aprofundar na cultura local, tentar entender o Líbano em diferentes contextos históricos e no presente também. Então aqui no PROV a gente trabalha atendendo vítimas de transtornos de estresse pós-traumático, né, pacientes que sofrem disso, e a gente tem um centro forte de estudos em violência e em trauma. E o Líbano é um país fértil assim, nesse terreno do trauma, pelas questões recentes, pelas questões atuais, né, o que está acontecendo lá,
é um terreno importante assim, de estudos do trauma. Em especial essa questão dos refugiados, que agora está presente na mídia mundial, né, dos refugiados sírios que passam pelo Líbano ou que fogem da Síria para a Turquia e entram na Europa. Então, eu acho que quem estuda trauma, especialmente para mim, foi um tempo assim, de reflexões e também um tempo de possível preparo para pesquisas futuras, né? Então, trabalhando com genética psiquiátrica, tem uma série de coisas que você pode estudar com refugiados. Aqui no Brasil, a gente estuda mais o impacto do trauma em vítimas da violência urbana. No Líbano, você tem refugiados chegando da Síria constantemente e existe evidência de que esse estresse crônico e esse estresse cumulativo dos refugiados estão numa situação constante de perigo, de fuga. Isso vai impactar uma série de coisas no organismo, né? Então esse estresse crônico ele vai fazer com que o indivíduo viva num ambiente bioquímico totalmente diferente. Na questão específica da genética, existem estruturas que a gente pode estudar no DNA que marcam ou que refletem o quanto que esse estresse constante, esse estresse avassalador em alguns casos, pode ser danoso para a saúde celular, né, do indivíduo. Então, no caso específico, existem algumas estruturas no DNA humano, chamadas telômeros, né, que são estruturas que ficam nas extremidades dos cromossomos, e esses telômeros eles diminuem naturalmente conforme o tempo vai passando. No caso de pessoas que vivem em estresse crônico, existe evidência, as evidências sugerem assim, fortemente que esse processo ele é aumentado. Assim. Então existe uma aceleração do desgaste dessa região do DNA que a gente chama de telômeros. Isso significa que a célula envelhece mais rápido. E, consequentemente, se a célula envelhece mais rápido, existe uma série de impactos na saúde global do indivíduo, né? Então, uma série de doenças relacionadas ao envelhecimento, como diabetes, câncer, doenças neurológicas, isso podem surgir com esse estresse crônico e com esse impacto que existe nessas regiões do DNA que diminuem de forma tão acentuada nessas situações. Então, esse é um terreno de pesquisa interessante. Então, assim, investigar o quanto que esse estresse dos refugiados está impactando na saúde celular deles e, no caso daqueles que não estão apresentando esse problema, o quanto que isso é um sinal de resiliência, né? O quanto que certos indivíduos conseguem aguentar esse impacto e outros não, né? O meu trabalho específico é estudar isso em crianças. Então, existe evidência, os estudos estão começando, ainda bem recente isso, mas existe evidência de que o estresse crônico, ou crianças vítimas de abuso, de violência, de maus tratos, já numa época muito precoce da vida, já começam a apresentar esse desgaste na célula, já começam a apresentar um envelhecimento celular significativo. No começo achou que isso não necessariamente ia impactar nas crianças, porque o DNA pode se adaptar ou que os telômeros poderiam se regenerar no futuro, mas agora se está encontrando evidência de que as crianças já sofrem, já têm um impacto no envelhecimento celular muito cedo, muito precocemente, com essas questões de exposição à violência e de estresse crônico. E agora está muito em evidência isso, né? As crianças fugindo junto com os pais, atravessando a Europa, chegando em países onde elas não são bem recebidas, perigos de entrar na Turquia, na Sérvia. Então, eu acho que esse é um terreno muito rico de estudos e no Líbano eu acho que seria muito interessante poder se aprofundar nessa questão de refugiados, sendo o Líbano um país de passagem.